Temos de volta o professor Guto Aragão, direto aqui do DG, cursos e preparatórios, e dando continuidade ao nosso conteúdo sobre fisiologia da digestão. Né? Falamos bem da anatomia da digestão, do aparelho digestório, agora vamos falar um pouco da fisiologia da digestão. E aí, convido você para se inscrever no canal, dar a sua opinião, dar o seu like, faça seu comentário. Seu comentário é muito importante para a gente. Né? Então a gente está aqui tentando produzir um conteúdo que atenda você, desde lá do Fundamental 2 até o médio e, em alguns casos, até mesmo o pessoal da graduação, né? Das ciências biológicas, da biomedicina, da biologia, da farmácia, da enfermagem, nutrição, odonto, medicina, né? É o início da coisa. Você conhecendo a base, você conhecendo o fundamento, você consegue se aprofundar naquilo sozinho. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos dividir a digestão em duas etapas. Uma etapa mecânica e uma etapa química. A etapa química é a da transformação química. É aquela que vai haver a digestão, propriamente dito, né, dos alimentos, para liberar os seus monómeros, para liberar as suas subunidades. A etapa mecânica é uma etapa, como a gente já falou aqui, mecânica. Né? É uma etapa de transformação física, não de transformação química. A primeira é a mastigação. Amigos, a mastigação, o objetivo de você mastigar bem o alimento é você pegar aquele alimento e transformá-lo em partículas menores. Porque quanto menor é a partícula, maior é a sua superfície relativa. Ou seja, quanto menor é uma partícula, maior é a sua superfície relativa. Ou seja, maior vai ser a sua superfície em contato com as enzimas digestivas. Então, para isso, você tem a mastigação, perfeito? Para isso nós temos a mastigação. Salivação. Eu comentei, quando eu falei em glândulas anexas, órgãos anexos, eu comentei da saliva, né? Como um agente umedecedor do alimento, que diminui o atrito, é uma função mecânica, não é isso? Então, ao diminuir o atrito, ao umedecer o alimento, ela exerce uma função mecânica. Mas eu falei também da enzima, é aqui que ela vai entrar. Então, a parte enzimática ela entra na etapa química, ela não entra na etapa mecânica. Então, a única função mecânica da saliva é a de diminuir o atrito desse alimento. Deglutir é engolir. Para isso você vai usar os músculos da faringe e a língua. Né? Na hora de engolir, a língua vai empurrar o alimento para trás e os músculos da faringe vão impulsionar ele para frente. E aí eu lembro a vocês que são ações voluntárias. Né? Quando esse alimento atinge o esôfago, a partir do esôfago, essa musculatura é uma musculatura lisa. Então é uma musculatura involuntária. Você já não consegue controlar. Você já não tem controle sobre esse alimento assim que ele entra no esôfago. E quando ele estiver na boca, você consegue. Perfeito? Então, uma ação voluntária, partindo do esôfago, se torna um mecanismo involuntário. E, por último, não menos importante, peristaltismo, a peristalse. A peristalse são movimentos involuntários, né? Movimentos de contração, movimentos pendulares, movimentos circulares, que vão empurrar isso que você engoliu na direção ânus, boca, ânus. Perfeito? Então nós temos aqui mastigação, os dentes, que são importantíssimos, salivação, deglutição, peristaltismo. Quero chamar a atenção de vocês aqui, quando a gente fala em mastigação, né, vamos imaginar que essa aqui seja a boca aberta. A boca aberta. Então, meus amigos, principalmente o pessoal de odonto, o pessoal de
enfermagem, o pessoal de nutrição, né? Quando você olhar para uma boca, agora você vai fazer o seguinte, você vai dividi-la em maxilar, né? A parte superior e a mandíbula. É isso? Maxilar, mandíbula. Antigamente nós chamávamos de maxilar superior e maxilar inferior. Hoje, maxilar é só o superior, mandíbula é só o inferior. Mas você vai fazer o seguinte, você vai dividir isso em 4 quadrantes. Perfeito? 4 quadrantes. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos nomear no sentido horário. 1, 2, 3, 4. Olha como é que é fácil. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Bom, eu tenho aqui o chamado incisivo central. Lembrando a vocês que tem outro aqui. São 2 incisivos centrais. Né? Os 2 dentões da Mônica. Né? Daquele personagem do Maurício de Souza. Os incisivos centrais. Do lado dele eu tenho o incisivo lateral. Do lado eu tenho o canino. Do lado eu tenho pré-molar. Pré-molar. E aí eu terei 3 molares. Essa é a edição definitiva do adulto. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 e 8, 16. 16 com 16, 32. São 32 dentes presentes no adulto, né? No adulto com dentição completa. E agora a gente vai aprender como o nosso amigo dentista faz essa numeração, como ele preenche, né? Como ele sabe qual dente que precisa obturar, qual dente que precisa restaurar, qual dente precisa canal. Como é que ele faz isso? Como é que ele transforma isso em números? É fácil. Você divide em quadrantes, correto? E agora você vai de frente. Esse é o quadrante 1, esse é o quadrante 2. Esse é o quadrante 3, esse é o quadrante 4. 1, daqui para cá. Da frente para trás. Esse é o quadrante 2, da frente para trás. Esse é o quadrante 3, da frente para trás. Esse é o quadrante 4, da frente para trás. Correto? Então vamos lá. Se esse é o quadrante 1, eu vou numerar da frente para trás. Olha que interessante. Esse dente aqui, ele é o 11. E esse? 12. E esse? 13. E esse? 14. E esse? 15. E esse aqui? 16, 17, 18. Do lado de cá, o incisivo central, que número eu vou dar para ele? 21. Que número eu vou dar para o incisivo lateral? 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Que número eu vou dar para o incisivo central inferior? 31. Então esse aqui vai ser o 31, o lateral o 32, o canino o 33, pré-molar, 34, 35,
36, 37, 38 são os molares. 36, 37, 38 são os molares. Perfeito? A mesma coisa você vai numerar aqui. 41, 42, 43 e por aí vai. Perfeito? 21, 22, 23 e por aí vai. Correto? Então, estou mostrando dessa forma para a gente ver que a numeração dos dentes é feita dessa forma. Tá? Na criança, né, que está com a dentição ainda chamada de decidua, os dentes de leite, você vai começar a numerar a partir do 5. Então, esse quadrante é o 5, esse é o 6, esse é o 7, esse é o 8. Então, aqui vai ser 51, 52, 53, né? Obviamente, quando tem premolar, né? Os dentes tecidos, eles não são completos. A criança não tem 32 dentes. Perfeito? Então, meu amigo, vamos passar agora aqui para a etapa química da digestão. Vamos começar essa etapa química pela boca. Né? Vamos começar essa etapa química pela boca. Na boca eu tenho na saliva a chamada amilase salivar ou pitialina. Qual é a função da amilase salivar ou pitialina? A função da amilase salivar ou da pitialina é atuar sobre o amido. Ela vai quebrar ou tentar quebrar o amido. Ela vai tentar quebrar o amido. O certo seria já em glicoses. Só que essa enzima não consegue fazer isso. Essa enzima quebra de 2 em 2. De 2 em 2. Ou seja, ela produz vários disacarídeos. Né? E os disacarídeos formados por duas glicoses são as maltoses. Então, reparem vocês que eu coloquei no plural. Porque um amido, ao ser quebrado, ele vai produzir inúmeras duplas de glicose, ou seja, inúmeras maltoses. Correto? Então, a gente tem aí o amido sendo quebrado em maltose. Obviamente que, como o tempo de mastigação, né, dessa vida agitada que nós levamos, como o tempo de permanência do alimento na boca é muito pequeno, é óbvio que praticamente nenhum amido vai ser quebrado. Tá bom, gente? Mas a amilase salivar está ali para isso. Eventualmente também pode ser quebrado algum glicogênio, que é um outro polissacarídeo de reserva, no caso de reserva animal. Perfeito? Então, na boca, e importantíssimo ressaltar que na boca o nosso pH ele é em torno de 7, ou seja, é um pH neutro. Né? A amilase salivar trabalha muito bem com o pH neutro. Em seguida, esse bolo alimentar vai chegar ao estômago. Lá no estômago ele vai sofrer a ação do chamado suco gástrico. Suco gástrico. Amigos, o suco gástrico ele é formado pelo ácido clorídrico. Ácido clorídrico, que é um ácido forte, tá? Um ácido forte, extremamente corrosivo. Esse ácido clorídrico ele tem duas funções importantes. A primeira função dele é ele ser microbiocida, assim como na saliva nós vamos ter a lisozima, que também tem ação microbiocida. Né? Então, vou até colocar aqui, na saliva também nós temos a lisozima, que é microbiocida. Mas ela mata todos os micróbios? Não. O ácido clorídrico mata todos os micróbios? Não. Mas ele ajuda significativamente a reduzir esses micro-organismos que podem causar doenças. Perfeito?
Uma intoxicação alimentar, por exemplo, ela só acontece porque a quantidade de micróbios que você ingeriu foi muito alta, mesmo depois do ácido clorídrico ter destruído esse monte de micróbios, ainda assim ficou um número relativamente alto. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com molhos, com maionese, com torta salgada, que são meios de cultura absurdamente fortes, ricos para micróbios. Então, se você deixa um molho desse aí de um dia para o outro, você está na geladeira, uma torta salgada sem estar na geladeira, maionese, se você deixa isso ao tempo, aquilo se transforma num meio de cultura absurdo. E aí o que vai acontecer? O ácido clorídrico não dá conta de tudo. Perfeito? E aí, famosa intoxicação alimentar microbiana. Então, a primeira função do ácido clorídrico é matar micróbios. Qual é a segunda função? A segunda função é baixar o pH. O ácido clorídrico baixa o pH para mais ou menos 2, que é um pH bem ácido. Perfeito, amigos? Um pH muito ácido. Por que eu preciso desse pH ácido? Eu preciso desse pH ácido porque existe no suco gástrico uma enzima chamada pepsinogênio. O pepsinogênio é uma enzima inativa. O que eu quero dizer com isso? Ela não funciona. Para que essa enzima inativa se transforme na forma ativa. Então, vou colocar aqui, ó, é uma enzima inativa. Para que ela se transforme na enzima ativa, que é a pepsina, eu preciso de um pH muito baixo. Então, pH baixo que transforma a enzima inativa na forma ativa. Qual é a função dessa enzima? Essa enzima, ela quebra proteínas. Ela desdobra proteínas. Ela vai começar a digestão das proteínas, né? De carne, de boi, de frango, de peixe, né? Todas as proteínas que você ingeriu, chegando no estômago, elas vão ser quebradas. Lembrando, eu preciso separar todas as ligações peptídicas para absorver apenas os aminoácidos. Mas a pepsina não consegue fazer isso. A pepsina vai quebrar as proteínas em proteínas menores. Ela fragmenta aleatoriamente. Essas proteínas menores se chamam polipeptídeos. Polipeptídeos, né? Proteínas menores. Essa é a ação da pepsina. Bom, para proteger o nosso estômago do próprio ácido clorídrico que ele produz, nós temos um muco, né, que é uma espécie de uma gosma, né, grossa, que reveste a parede do estômago por dentro para evitar que o próprio ácido clorídrico possa destruir, possa corroer, possa perfurar, inclusive, a mucosa do estômago. E eu chamo a atenção, para a gente terminar esse nosso vídeo, da renina. Essa substância sensacional, ela está presente em todos os filhotes de mamíferos, né? Lá no início da vida, a única alimentação que um filhote tem é o leite materno. Seja humano, cachorro, gato, coelho, é o leite materno. E o leite, por ser líquido, ele tem um tempo de residência no estômago muito curto, né? Ele passa rápido. E isso pode atrapalhar o processo de digestão e a absorção. E aí o que acontece? A renina, não confundir com a renina produzida pelos rins, que a gente vai ver lá no nosso videozinho de sistema urinário,
A renina, ela coagula as proteínas do leite, ela vai coagular as proteínas do leite. Coagular as proteínas do leite, tá? Para que o leite fique mais pastoso, mais denso, e com isso aumentando o tempo de residência dessas proteínas no estômago para sofrer ação da pepsina. Aumentar a residência no intestino delgado também para sofrer ação das enzimas que lá vão ser jogadas. Então é muito curioso porque o adulto não produz. Nós perdemos a capacidade de produzir. Se você reparar, você que está vendo o nosso vídeo, que já é mãe, ou você que tem um irmãozinho em casa recém-nascido, né? É muito curioso, né? A mãe acaba de dar mamadeira, quando tira a mamadeira, a criança dá a famosa golfada. E quando ele golfa, aquele leite já sai coalhado, quase que um requeijão, né? Quase que um requeijão, aquele leite coalhado ali. Por conta de quem? Por conta da renina. Tudo bem, meus amigos? Fiquem conosco, já já eu volto dando continuidade à digestão no intestino delgado agora, que é a nossa próxima cavidade. A gente vai sair do estômago, vai para o intestino delgado. É o tempo de eu apagar o quadro e voltar com vocês, tá bom? Até já!